Olá, você que está conosco pela rádio e TV Câmara Bauru e multiplataforma. Nós também cumprimos a nossa obrigação pública, que é a nossa missão de conversar com vocês, atualizando as principais missões dos desafios com o Poder Executivo, que tem relações, lógico, direto conosco aqui na TV Câmara Bauru e também pela Rádio Câmara. E hoje, naquela série Conversando com os Secretários Municipais, o nosso encontro é com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Charles Rodrigues D'Angelos. Charles, muito obrigado por nos receber aqui em teletrabalho, você aí no Poder Público, eu aqui em distanciamento social, por isso, para justificar quem nos assiste sem máscara para Rádio e TV Câmara. Primeiramente, agradeço a TV Câmara de Bauru, a todos os servidores, todos os profissionais que fazem esse grande veículo da nossa cidade, da região. E gostaria de registrar aqui também o nosso apreço pelo seu trabalho, Itaberá, que é referência de informação e aprofundamento de assuntos atuais e fundamentais para Bauru. Sabemos a voz ativa que você é, uma voz ativa que contribui de maneira essencial para a transformação da nossa cidade. Então, aqui todo nossa admiração, nosso respeito por tudo que você já publicou, que nos estimula e que nos estimula, né? A verdade é que nos estimula a desenvolver também um intelecto, um pensamento crítico, e a cada assunto que sai através de você e do seu trabalho jornalístico, para a gente sempre é um balizador. Então, a nossa referência, o nosso muito obrigado por esse convite. Imagina, vamos lá. Estrutura dos distritos industriais sempre é um desafio da cidade. A gente não iria cometer a presunção aqui de considerar que mesmo que a gente discorra sobre esses assuntos, a gente possa resolver eles num curto espaço de tempo, né, Charles? Porque tem demandas que estão estocadas há muito tempo na cidade e outros desafios da dinâmica natural da sua área, que é bastante vertiginosa do ponto de vista econômico, turismo e renda. São três grandes frentes que envolvem uma cidade que tem 69% das atividades concentradas em comércio e serviços e todas as outras vocações em desenvolvimento. Os distritos industriais, eu sei que você já fez a essa altura, a gente fala aqui já no começo do segundo semestre de 2021, um pente fino, uma revisão, uma análise no campo dos dados em relação ao que estava posto no município e as demandas naturais em relação a esse segmento. Sua avaliação primeiro do que você conseguiu ver e mapear até esse momento sobre distritos industriais, por favor. Primeiramente, nós precisamos realmente entender o que é um distrito industrial e qual o seu processo, né? Todo distrito industrial, ele inicia-se com a separação de uma área onde o planejador, aí seja o ente público ou privado, ele promove a implantação de uma infraestrutura necessária à introdução de um processo de desenvolvimento industrial. O que a gente percebeu no caso de Bauru? O que na realidade eu percebo? O que eu entendo hoje? Todos os locais que nós chamamos de distritos industriais, eles foram áreas apenas destinadas pelo poder público de forma legal a instalações de empresas, sem uma efetiva separação de área planejada, com a implantação de infraestrutura necessária ao processo de desenvolvimento industrial. E essa institucionalização de área para a implantação de empresa tecnicamente, nós podemos chamar aqui agora, tecnicamente errado chamar de distrito industrial, porque ela não se enquadra tecnicamente em um projeto de distrito industrial da maneira que ele deve ser concebido. Isso levando como padrões de grandes cidades planejadas, de grandes cidades industriais. Então, um distrito industrial, tecnicamente falando, ele é uma área separada pelo poder público, pelo ente privado, aonde se planeja essa área para ela nascer já com toda uma infraestrutura. No nosso caso de Bauru, o que a gente percebe é que são áreas destinadas às empresas,
que nós chamamos de distrito industrial. Isso não é só aqui em Bauru. Em várias outras médias e pequenas cidades aconteceram dessa forma. E por isso nós temos, como você bem colocou, nós temos há anos um passivo de infraestrutura muito grande. Outro ponto muito importante que precisa ficar claro, até para que fique a discussão mais na esfera de área técnica e não uma discussão de cunho político, muitas vezes eleitoral, é que todo empresário que possui hoje área concedida nessas áreas denominadas Distrito Industriais de Bauru, nenhum deles recebeu uma área sem desconhecer as dificuldades que ele encontraria na questão de infraestrutura. Como era uma área destinada à implantação de empresas, não um distrito industrial onde a gente apresentava uma infraestrutura, então todo empresário que possui hoje áreas concedidas, eles já conheciam as áreas que estavam recebendo, sabiam da deficiência de estrutura dessas áreas e sabiam da dificuldade do poder público em levar infraestrutura para essas áreas. Então, todos possuíam conhecimento dessas situações, só que não davam conhecimento por escrito, coisa que na nova gestão, nas novas áreas, o que a gente tem planejado? Quando a gente faz esse processo de captação de empresa, dar a eles esse conhecimento, a eles um checklist, leva eles lá na área, eles assinam um termo de conhecimento das dificuldades operacionais e de infraestrutura que aquela área possui, porque nós precisamos também da iniciativa privada para resolver esses problemas. Mas um ponto que nós precisamos trazer sobre essas áreas destinadas às empresas, não só as empresas de Bauru que são transferidas para o distrito industrial, mas também as empresas que vêm de fora, que são áreas, mesmo com essa infraestrutura, com valores econômicos, sem essa infraestrutura, elas possuem valores econômicos excelentes. Nós temos acesso hoje de processos que a gente viu agora de janeiro, fevereiro, áreas que já estavam definitivas, estavam sendo negociadas entre uma empresa ou outra, que foram vendidas nos últimos tempos, para você ter uma ideia, de 2, 3 milhões de reais, áreas pequenas. Nós temos áreas hoje que estão fechadas, sem operação, e que as empresas elas pedem 30, 50 milhões de reais por essas áreas que foram doadas pelo município. Então, essas áreas públicas que de forma foram concedidas praticamente sem nenhuma contrapartida do empresário, são áreas valiosas. É fácil ver a valorização dessas áreas. É só pesquisar para você ter uma ideia que hoje nos distritos você não acha aluguel menos de 10 mil reais por mês. E por que eu estou falando tudo isso? Para a gente concentrar de uma maneira técnica um discurso aonde nós precisamos realmente da iniciativa privada para que a gente resolva os problemas de distrito há anos. Vamos mesmo com as dificuldades de infraestrutura, a gente percebe que essas áreas valorizadas, elas acabam beneficiando quem ganhou a área lá. Esclarecido, então, esses pontos, os que muitas vezes a gente não traz para um debate, e por isso que eu trouxe eles hoje aqui, que é importante a gente ter uma visão realista, uma visão real, uma visão técnica das nossas áreas de instalação de empresas, nossas áreas que nós chamamos de distritos industriais. De todas as 4 áreas destinadas à instalação de empresa, nós temos um grande levantamento, como você colocou, um inventário de todas as necessidades de infraestrutura que precisamos ter. E quais são esses levantamentos? Por exemplo, pavimentação. Quantos por cento possuem de pavimentação nas áreas concedidas? Hoje, nos 4 distritos que nós temos somente 60% de pavimentação nos distritos. E precários então, em alguns 40%, casos. Né? Desculpa interromper seu raciocínio. E pavimentação precárias do tempo acumulado em boa parte desses 60%, não?
Perfeito, perfeito. Muitas precisam ser novamente reconstruídas, são pavimentações finas. Antigamente nós não tínhamos, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos carretas, Scanias com 40, 50, 60 mil quilos. Então, era uma pavimentação daquela época. Isso mudou. Então, nós precisamos realmente trazer uma nova estrutura. Aquelas que já existem precisam passar por uma nova estrutura para aguentar o rojão do dia a dia nessa área. E aqui, quando a gente fala de pavimentação, a gente não pode falar de pavimentação só dentro das áreas de instalação das empresas. A pavimentação também na entradas do distrito. Nós temos entradas de distrito que não são áreas de distrito, que também estão em péssima situação. Por quê? Porque o tráfego de transporte rodoviário ele é muito grande em torno do distrito, então acaba afetando também esses bairros de uma maneira maior. Um outro problema que nós temos sério é o abastecimento de água, principalmente se a gente for analisar, e aqui não é um abastecimento de água potável que a gente tem que falar, é um abastecimento industrial. Existem empresas que passam dificuldade para ativar a sua produção, porque às vezes falta água, né? Então, hoje nós temos uma deficiência de abastecimento industrial de água nos Distrito 3, por exemplo. E, inclusive, a gente já tem tentado conversar com o DAI para a gente colocar uma caixa d'água dentro do Distrito 3, uma caixa d'água que atenda todo o Distrito 3. Capacidade de eficiência energética aqui não é uma responsabilidade do município, mas em parceria com a CPFL, nós precisamos também fazer com que esses distritos eles se tornem áreas com eficiência energética, com capacidade de produção. Um outro problema que nós temos dentro dos distritos, sistema de comunicação, a nossa infraestrutura de fibra ótica, na maioria dos distritos 2, 3 e 4, ela é muito precária, no 4 quase não existe. Ramais telefônicos, nos distritos, principalmente no distrito 4, ela é muito deficitária, né? Então, toda essa infraestrutura, Nelson, os recursos são exclusivamente o quê? Proveniente dos cofres públicos municipais. E se olharmos os orçamentos dos últimos anos, nem na Lei Orçamentária Anual, na LOA, foi indicado, seja pela Secretaria de Obras, seja pelo gabinete do prefeito, né, do gabinete da prefeitura, recursos para a infraestrutura do município. A SEDECOM, ela é uma interface estratégica no meio disso tudo. Quem executa, quem tem grandes verbas para executar isso, a gente precisa de uma intervenção, seja do gabinete, seja da própria Secretaria de Obras. E se a gente pegar as últimas LOAs dos últimos anos, nós ficamos sem orçamento para dentro do distrito. E aí é fácil você olhar e dizer por que o distrito chegou, da onde chegou, porque não existia nenhum trabalho preventivo dentro dos distritos. Então, sempre estourava alguma coisa lá, corria lá o obra da maneira que podia, tentava fazer alguma coisa. Em janeiro... Nesse caso, Charles, só para fazer um parêntese, como tem essa carência acumulada do tempo, isso envolve, lógico, recursos e também eventual ajuste de parceria, que você fala, daquilo que a iniciativa privada pode colocar nesse estoque, dada a significância do volume de infraestrutura que precisa ser recuperado em mais de uma frente, como você mencionou, a prefeita, aproveitando o slogan dela da ideia de arrumando a casa, tomou, lógico, uma decisão política para tentar ter um plano de curto prazo. Eu me refiro aqui à oferta já no projeto de lei que acaba de chegar ao Poder Legislativo, que na exposição de motivos vincula a destinação, pelo menos de parte de uma fatia, se for bem sucedido essa questão do projeto, de venda de uma gleba lá na região noroeste da cidade, 750 mil metros quadrados, com a menção de parte de investimentos para, sobretudo, o distrito 3 e 4. Aqui a gente está falando, se esse projeto
querendo avançar em infraestrutura, né? Exatamente. Já está na lei orçamentária anual, dentro da Secretaria de Obras, para você ter uma ideia, um projeto todo pronto para o Distrito 4. Existe o projeto desde de fevereiro. Esse projeto do Distrito 4, ele foi trabalhado, projeto de infraestrutura na área de pavimentação, na área de saneamento, enfim, foi trabalhado toda essa parte, né, de ter um projeto na mão para a gente saber quanto é que realmente era o custo efetivo disso. A prefeita, de uma maneira realmente bem compromissada, ela vê a necessidade de nós pegarmos pelo menos um distrito e deixarmos ele pronto, esse distrito. Então, isso é um compromisso de governo, né, que ela fez. As pessoas falam, vamos abrir outros distritos, e isso ela é muito categórica. Não temos condição de abrir um outro distrito antes de a gente ter pelo menos um funcionando bem. Então, a ideia é a gente pegar o Distrito 4, principalmente, e fazer com que o Distrito 4 ele seja realmente um distrito modelo para Bauru. Então, isso não é, né, a médio prazo, mas é a longo prazo. O ano que vem a gente já espera começar as obras lá no Distrito 4. Mas, mesmo assim, o que a gente fez de fevereiro até março? Nós reunimos, né, nós fizemos um núcleo de ações estratégicas dos distritos e reunimos iniciativa privada e o setor público. E nós conseguimos fazer algumas ações. No Distrito 3, por exemplo, nós fizemos ações de tapa-buraco, começamos a sentar com o DAI para a gente trazer mais pressão de água para aquela região, mas para que essa pressão de água atenda aquela região, acaba afetando outras regiões também, então isso é uma questão técnica que tem que ser resolvida aos poucos. A parte de carpinação nos distritos foram feitas, é claro que agora no segundo semestre nós precisamos fazer de novo. No Distrito 4, máquinas foram fazendo terraplanagem, principalmente nas ruas, nas avenidas dos distritos, que já estavam essas ruas bem deterioradas. Então, dentro daquilo que nós podíamos fazer de imediato, onde nós não tínhamos recurso para fazer infraestrutura, nós fizemos ações paliativas. Que é o correto? Não é o correto, mas era o que nós tínhamos condição de fazer naquele momento. E agora, com o advento, né, da aprovação da nova lei orçamentária, com o advento, né, do novo planejamento orçamentário, a gente tem essa expectativa. E aí, né, retomando um pouco, né, é uma discussão complexa essa questão de verbas, né, e de infraestrutura, porque quando nós pegamos um município com vários bairros também que não possuem infraestrutura, qual é o dilema que a gente enfrenta nesse tipo aí? E olha só a complexidade, Nelson, para que a gente entenda. Nós tiramos recursos dos cofres públicos para resolver os buracos, a falta de pavimentação, de saneamento básico do bairro X e Y, e transferimos para os distritos onde as áreas foram concedidas de graça para as empresas. Essas empresas estão construindo riquezas para elas e para os cidadãos, para a cidade também? Ou socorremos primeiramente o cidadão, dando dignidade a eles, e depois que conseguimos realizar a infraestrutura dos bairros, vamos realizá-la nos distritos? Então, existe uma complexidade aí. E aí, como você bem colocou, essa complexidade ela termina com o quê? Com grandes aportes de investimento, que é o que a prefeita está tentando fazer através da licitação da venda dessa área lá lá perto do Distrito 4. Então, esse é um questionamento que não pode ser feito só pelo poder público, mas precisa ser feito também pelos munícipes, pelos empresários, sobre essa complexidade. Entendi. No entanto, alguém pode dizer assim, pois não.
Não, desculpa, eu só vou fechar dois raciocínios aqui importantes desta questão para aproveitar o tempo. Aí nós temos duas questões importantes aqui. Um estoque de áreas da pressão, da demanda natural, pressão no sentido positivo aqui, né, Charles? Porque se tem pressão junto à SEDECON e o GAI e todos os requisitos formais para que tenham instalações de empresas, as mais diversas formas de atuação industrial, de comércio, serviço, logística e transportes da cidade, significa que nós temos um mercado em desenvolvimento regional que pode ter expansão ao longo do tempo. Então, pressão nesse aspecto é positivo para as pessoas que nos ouvem, sobretudo, interpretarem corretamente a posição. E de outro, temos aí a necessidade de resolver um gargalo desses estoques de terras diante da limitação de oferta, do tamanho da demanda, em alguns casos, de áreas significativas, que se fosse aqui no período urbano, no perímetro urbano de terrenos de lotes residenciais do dia a dia, a gente falava, aplica o IPTU progressivo para ver se a função social daquela terra foi revigorada, atualizada, para que não fique parado lá, né? Então a gente tem, imagino aí na sua planilha, você tem o pessoal que quer se instalar e aí tem as questões de infraestrutura e cessão para serem resolvidas e tem em alguns casos, como você falou, um estoque por questões de mercado, já são áreas depois de 10 anos consolidadas na mão do empresário, essa é a regra legal, tudo certo, né? Vamos andar com ela, mas falando, olha, você tem uma área aí de 4.000, 3.000, 2.000, 7.000 metros quadrados em locais estratégicos que poderiam ou deveriam dar cara para uma nova instalação. Exato, eu concordo demais com você nisso, né? E qual a nossa postura, então, sobre isso? Sabe, Nelson? Aqui nós, na questão da infraestrutura, dessa questão de verba, de áreas paradas e tal, a gente tem algumas posturas que a gente tem tentado trazer em discussão e tentado implantar. Por exemplo, na questão da infraestrutura, aqui nós temos duas ações, ou melhor, temos um comprometimento real na busca de solução. A primeira solução que vemos, de curto e médio prazo, é a cada necessidade que tomamos conhecimento, ou que somos procurados, tentarmos resolvê-la de forma pontual, como tem sido feito dentro dos distritos, né? As ações que eu já citei para você. A segunda solução, aqui a gente dividiria ela em 3 frentes de esforços. Primeiro, canalizar verba através da doação do orçamento da Secretaria de Obras, como foi feito agora, né, nessa nova LOA, para as nossas áreas empresariais, e aqui um estudo de cronograma, execução de cada área, de cada obra em cada área, etc. Estamos realizando um estudo também através do CTN, que é o Código Tributário Nacional, para criarmos um PCM, um Plano de Contribuição de Melhorias, aonde nós poderíamos cobrar, através de incrementação do IPTU, um valor daqueles que estão instalados dentro do distrito por um período para que pudéssemos realizar essas melhorias. Então, por exemplo, você pega uma empresa lá, aí você pega a frente dessa empresa. Então, esse PCM, ele seria para a frente daquela empresa e a Secretaria de Obras fariam as vias principais, e a gente vai ligando tudo isso daí. Um terceiro ponto que a gente vê também seria a busca de verbas ou emendas parlamentares para a infraestrutura do distrito. Por exemplo, nós temos hoje uma grande parceria com o vereador, o Guilherme Berriel, que é o presidente da Comissão da Indústria na CBM, que é um vereador muito atuante nessa área, né? É um vereador que a gente tem tentado, né, sentar com ele para que a gente possa preparar um projeto para entregarmos ao vereador Guilherme, para ver a possibilidade de, através, por exemplo, dos deputados do partido dele, que são bastantes na região, se ele nos ajudaria a trazer recursos para o município, para que pudéssemos investir nos distritos, né? Através de emenda parlamentar, isso pode acontecer. E para que isso aconteça, nós precisamos, né, do apoio, da ajuda, né, do Legislativo. Então, eu acredito que
com essas ajudas, com essas ideias, a gente consiga articular bem isso. Sobre a questão dessas áreas paradas, o que a gente tem visto na nova lei? Não sei se você quer falar da lei nova já, ou se a gente fala depois. Pode falar sim. Isso daí está dentro da lei. Isso, da revisão da atual legislação de ocupação de espaços empresariais, né? Exato, exatamente. Por favor, fique à vontade. Pronto. Em fevereiro, a gente levantou, nós temos uma lei de 2004 e uma lei de 2017. Olha a complexidade. Existem situações na lei que vale a de 2004 e existem situações que valem na lei de 2017. Elas acabaram, né, não sendo, vamos dizer assim... não se unificaram, atualizando uma nova... Exatamente, elas não foram unificadas, né? Então, o que nós pegamos? Nós pegamos a base dessas duas leis e criamos uma nova redação de lei. Essa lei foi para a PPI, passou por um processo de revisão na PPI, de discussão com a PPI, com a CNJ, fizemos várias reuniões, passamos também na ordem com uma comissão a lei. Estamos agora chamando alguns empresários dos próprios distritos para a gente conversar sobre a lei, para que a gente faça a revisão final, né, da lei e que ela, estando pronta, a gente mande para o gabinete fazer o trâmite depois final que ele precisa fazer. E dentro dessa nova lei, algumas coisas que a gente tem visto, assim, sabe, Nelson? O que a gente acredita que seja justo? Eu concedo uma área para o empresário. Esse empresário passa 10 anos com a área concedida e depois esse empresário ele tem a doação definitiva. Nós, CPF, não somos eternos. É claro que também um CNPJ não é ad eterno. Sim. Então, todos nós podemos ter problemas, uma empresa pode ter problema. E o que a gente percebe nesses anos todos? É que essas empresas, depois com doação definitiva, ela fecha lá e ela passa 1, 2, 3, 4, 10, 15 anos e para ela, tanto faz ela estar com a estrutura fechada. Mas para o município isso é um grande prejuízo. Então a gente está vendo de forma legal, estudando, né, toda a forma jurídica, que se uma empresa ela deixa de operar dentro do distrito, ela teria de 2 a 3 anos para ela pegar aquela área dela e ela dar uma destinação. Ela dá uma destinação como? Ou ela aluga, ou ela vende. Se é uma massa falida, ela teria 2 anos para ela resolver isso, que com 2 anos com certeza dá. O que não pode é nós termos áreas há 5, 10 anos fechadas e nós, no município, não podemos fazer nada. O perímetro de área do município, o estoque de área do município, ele cada ano vai ficando a menor. E nós não podemos ficar com um distrito daqui 80, 100 anos, com 50%, 60% dele, como se fosse um cemitério de indústria, como já aconteceu em outros municípios, e quando eles perceberam que precisavam tomar uma atitude, já estava com 60%, 70% do distrito comprometido, e as outras empresas que estavam lá dentro, você acaba derrubando o valor de mercado dela quando isso acontece também. Então, nós precisamos analisar isso. Então, na nova lei, existem alguns pontos que nós estamos analisando dessa maneira. Outra coisa que nós precisamos, dentro de um distrito, administrar, para você ter uma ideia, nós temos casos aqui que nós temos problema que uma empresa se instalou, ela faz placas de microchip, né? Então são N bancadas com 90, 100 funcionários lá dentro, que tem que ter todo um trabalho minucioso na construção, e aí vem uma empresa do lado de reciclagem, se instala do lado da empresa, e quando a prensa de 150, 160 quilos bate no chão, as placas mexem todas, o cara perde a produção dele. Conflito de vizinhança industrial, operacional.
Exatamente. Olha o conflito que você tem quando você não faz uma gestão de mix de distritos. Eu não posso abrir uma área para dar uma concessão sem fazer a administração daquilo que vai dentro daquela área ali. Qual é o tipo de operação que vai dentro daquela área ali? Porque quando eu abrir uma operação do lado, eu preciso saber se ela tem flexibilidade industrial com aquela vizinha dela. E hoje acontecem muitos conflitos dessa maneira. Um outro caso que a gente pegou, uma empresa que faz exportação para a Espanha, quase perdeu o selo. Por quê? Porque veio uma empresa na área de cimento e contaminava toda a produção deles. Olha a complexidade disso. Sim, então, perfeito. a gente precisa entender que um distrito ele precisa ser bem planejado e bem desenhado. Não só abrir edital e soltar a área ali, e quem quiser vem e pega, sem a secretaria, sem o poder público, poder fazer a análise de cada operação. Né? Estou falando de uma questão que eu confesso aqui que nunca tinha sido discutida a miúde, que é a revisão do zoneamento industrial e empresarial das atividades. A gente fala muito do urbano, né? Exato. A gente fala do residencial, Exatamente. dos comércios de pequenos bairros, mas não dessas zonas de conflito que precisam ser organizados do ponto de vista da legislação. E aproveitar um outro tema aqui, a iniciativa privada em alguns setores, felizmente, aqui em Bauru e nos outros grandes centros regionais de grandes fluxos que têm entroncamentos de vários modais como o nosso, né, Charles? Eles acabam tendo uma dinâmica própria. E aí você sabe, a gente já discutiu isso de caso concreto, do papel de interlocução importantíssimo da SEDECOM nessa relação com CEPLAN, SEMA, o próprio DAE, efetivamente, em relação à organização e agilização de processos. Nós temos, como se sabe, em Bauru, um centro de logística, de hubs, de grandes transportes, muito bem desenvolvido, e as demandas para a geração mais imediata, porque a iniciativa privada tem condições de fazer isso de forma mais ágil, mas precisa fundamentalmente desse teu papel. Eu sei que você pega os processos e vai lá conversar com o DAE, conversar com a CEPLAN, tentando eliminar eventuais obstáculos do dia a dia que são da natureza da máquina pública, não é por falta de vontade, muitas vezes, da figura do servidor público que está lá. Como que você vê essa capacidade de desenvolvimento dessa demanda? Porque o empresário, em geral, lhe fala a mesma coisa, que ele tem pressa para essas instalações, né? Eu vou lhe dizer o que eu venho da iniciativa privada, né? E sou, né, um apaixonado pela iniciativa privada, né? E eu acredito que nós hoje no setor público precisamos aprender muito com esse time da iniciativa privada. Mas o que eu percebo hoje? Imagina uma lancha, a iniciativa privada é uma lancha de alta performance em alto mar, onde que com um dedo você muda o leme, você faz, né, toda a convergência, né, de nau e faz toda a mudança, né, de direção. E aí quando você vem para o setor público, você pega um grande transatlântico que para você fazer uma convergência de 180 graus, de 90 graus, demora uma eternidade, né? Pelo tamanho, pela convergência da máquina, né? E o que a gente tem tentado fazer? Quando a gente recebe uma demanda de algumas situações empresariais que não tem a ver conosco no sentido operacional da coisa, eu sempre digo assim, olha, é muito mais do que uma conversa, faça um protocolo dentro da SEDECOM, um ofício dentro da SEDECOM, institucionalize isso de maneira concreta e real e me mostre aonde que estão os gargalos. E aí a gente tem conseguido sentar na mesa com o Marcos Saraiva, que é um cara de diálogo, a gente tem sentado na mesa com o Nilson Girardello, né, hoje na CEPLAN, que é um urbanista, um cara de visão, apaixonado pelo que faz, que também é um gentleman, tem uma facilidade de diálogo.
com a própria Endurbe quando precisa, enfim, com o Leandro Joaquim na área de obras. A gente tem hoje um diálogo, hoje nós temos portas abertas, hoje nós temos construído essas pontes, derrubado mais os muros entre as secretarias. Agora, existem situações que envolvem, muitas vezes, às vezes o Ministério Público, às vezes alguma lei federal, às vezes algum outro órgão estadual, e isso acaba, vamos dizer, não dando tanta agilidade que nós na SEDECOM, eu particularmente, gostaria que nós tivéssemos. Mas uma coisa que a gente tem percebido todas essas demandas que estão chegando para nós e que nós estamos estruturando elas a nível de processo, onde nós estamos estruturando essas demandas, Nelson, de maneira concreta, estruturada, com metodologia, com reuniões de resolução, as coisas têm andado, né? Eu posso citar no caso, por exemplo, do Bauru Business Park, que é o maior hub que nós temos hoje na região do entroncamento de logística de transporte aqui em Bauru, né? É uma situação que vem há 4, 5 anos, né? E os investidores, né, sofrido com essa situação. E o que a gente percebe? A prefeita já esteve lá, o Guirardello já esteve lá, tudo a partir de uma agenda positiva que nós começamos a fazer. Então, nós temos tentado ajudar. Eu acredito que, nesse caso específico, que talvez seja o grande destrave nosso para a cidade, que talvez seja um maior destrave que nós vamos ter nesse tempo agora, nesse ano agora, eu acredito que ele está muito mais perto. Eu acho que a gente já caminhou em uns 70%, né, do percurso que nós precisávamos fazer. Então, agora são pequenos ajustes, né, que nós precisamos alinhar com todos os atores, com todos os entes, para que realmente a coisa aconteça. Muito bom, eu aproveitar o nosso bate-papo aqui na rádio e na TV Câmara, Charles, para falar um pouquinho sobre a questão de capacitação de mão de obra em várias frentes. Nós somos uma cidade regional forte, como se sabe, forte em serviços, de referências em várias áreas, e apesar de termos, de novo, o estoque, olhando para o tempo, olhando para a máquina pública, para a lancha e o grande transatlântico aí na boa metáfora que você colocou, a necessidade de arrumar as possibilidades dessa cabotagem, desses operadores nesse sistema. Nós temos FATEC, temos operações técnicas, a formação do sistema S, Senai, o sistema Senai, Senac, e quando vem, por exemplo, uma empresa que nem agora me fugiu o nome, a Bracel, aqui de Singapura, com um grande investimento, a gente se vê com a necessidade também de tentar falar, poxa, mas tem uma série de mão de obras consideradas de base operacionais que precisam de capacitações simples, até uma surpresa, né? Quase contraditório da nossa própria reflexão aqui da cidade, diante, por exemplo, da crise acumulada, infelizmente, com a pandemia, com o desemprego tentando se desenvolver com oportunidades. Só para reforçar o exemplo do setor público, a própria prefeitura abriu contratação temporária de mão de obra operacional do dia a dia, por causa da questão de não contar agora com os reeducantes, para fazer uma frente de zeladoria da cidade, e tem dificuldade de encontrar o pessoal, parece paradoxo isso, para a operacionalização do dia a dia. Lógico que eu estou colocando uma camadinha um pouco acima, porque temos call center para finalizar o comentário e essa frente de capacitação dessas áreas para ocupar esse espaço no mercado. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, temos um programa que vai ser lançado agora, né? A gente acredita que nos próximos meses, a gente só está esperando a finalização de uma licitação para um sistema, um software, onde nós vamos fazer toda a gestão de recolocação no mercado. Essa recolocação, a pessoa vai sair, até para você ter já uma ideia, com análise DISC, que é a análise diretiva do temperamento, das capacidades da pessoa. Mas hoje nós já temos, por exemplo, programas como o Via Rápido Emprego, que foi agora colocado a partir de março
março, abril, não me lembro agora, né, foi retomado isso daí, nós começamos. Então, nós temos cursos hoje já na área de almoxarife estoquista, um curso de 60 horas, almoxarife de obras, a gente tem assistente administrativo, assistente contábil, auxiliar de logística, nós temos operador de caixa, um curso que a gente vai começar a dar agora, já no próximo mês, que é técnicas de venda também, que a gente não dava esse curso, vamos dar. Por quê? Porque a gente percebeu que houve uma grande procura na SEDECOM por esse tipo de atividade de vendas. Então, nós vamos dar esse curso. E o que é interessante? Nós temos uma parceria que a gente conseguiu agora, a gente está, junto com o governo federal, a gente está trazendo o Cine para Bauru. Quando a gente conseguir trazer o Cine para Bauru, a gente instalou agora, a gente criou um conselho, que é o Conselho do Trabalho e Renda, que não existia esse conselho, nós criamos esse conselho, já foi aprovado, eu acho que já deve ter sido até... já saiu um diário oficial, a gente está agora chamando as pessoas que vão compor o conselho. Por quê? Porque com o Cine nós vamos trazer mais recursos para Bauru, para essa área. Nós vamos poder dar mais vamos dizer assim, dar mais um olhar mais especial para esse setor. E agora também o governo federal parece que já deu um apontamento onde ele vai reabrir o Ministério do Trabalho. Então são frentes que a gente tem, sabe, nos bastidores, a gente tem trabalhado. É claro que muitas vezes não dá para a gente ficar trazendo isso, porque ainda a gente não fechou todo o processo. E aí a gente, no serviço público, a gente, né, vai aprendendo que a gente tem que fazer as coisas, como diz lá o mineiro, né, lá em Minas, vai comendo pelas beiradas meio quieto, né, Nelson? Para que quando realmente a gente esteja efetivada a coisa, a gente traga. Mas nós temos vários projetos. Esse projeto agora, que vai ser lançado agora, são 100 vagas para técnicos de venda, que ele vai ter bolsa, para você ter uma ideia, de R$210 para quem fazer o curso. Né? Então, assim, são iniciativas que a gente, aos poucos, tem retomado, tem implementado. A pandemia, graças a Deus, tem diminuído e a gente tem conseguido dar passos. Quando você fala do setor, né, da alta empregabilidade em call center, por exemplo, hoje é o segundo setor que mais emprega em Bauru. Nós temos grandes players em atividade aqui em Bauru, são 12 mil CLTs, mas é um mercado muito específico, porque 70% dessas 12 mil, quase 12 mil CLTs, 70% são primeiro emprego. Os outros 30%, eles estão entre as pessoas com mais qualificação, que aí se tornam monitores de PA, se tornam líderes, se tornam analistas, né, que são pessoas que acabam se qualificando, são pessoas mais qualificadas. E dentro desses 30% também, nós temos um percentual daquelas pessoas que buscaram recolocação nas suas áreas, não encontraram e acabaram encontrando a recolocação na área de call center. Então, é um mercado muito pujante, mas que existe um turnover muito grande dentro do setor. Por quê? Porque justamente é o primeiro emprego, mas é um setor que ajuda muito na economia. E é necessário olharmos para esse setor de uma maneira mais estratégica, tentarmos estruturarmos mais, tentarmos fazer com que essas pessoas que acabam no seu primeiro emprego, elas consigam realmente crescer dentro dessas empresas. Enfim, são várias ações que a gente tem conversado. Já tive uma conversa com os players daqui de Bauru e existem algumas ideias que a gente está tentando implementar. Legal, Charles, a Rádio e a TV Câmara agradece você por ter feito um recorte aqui da nossa agenda dentro da possibilidade do nosso tempo, sobretudo para fazer, como eu disse no início, essa missão pública de atualização e acompanhamento dos desafios do dia a dia de forma franca, que é a nossa obrigação. Inclusive, você fique à vontade, por favor, para destacar ou complementar algo que você acha importante. Eu só queria, agradecer, Nelson,
Uma das coisas que a gente tem trabalhado e que eu tenho me apaixonado aqui dentro, Nelson, na secretaria, são duas frentes, né? O turismo, que é uma grande paixão do meu coração, porque eu sei a potência que é isso, né, para uma cidade. Se a gente for olhar, para você ter uma ideia, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, vários países da Europa, eles se reconstruíram muito rápido por causa do trade turístico. Você pega o Nordeste há 20, 30 anos atrás, eram regiões pobres, e hoje são regiões muito pujantes por causa do turismo. Então, nós estamos fazendo um trabalho regional, né, a RT Coração Paulista, para a retomada do turismo regional, mas um turismo planejado, estratégico, com equipamentos. Isso é todo um trabalho que a gente tem também se debruçado nesse tempo. Eu acredito que nós vamos conseguir colher bons frutos dessas ações. Uma outra ação que eu tenho me apaixonado nesse último tempo, uma das coisas que você já colocou aí, são os modais que Bauru possui. A posição geográfica de Bauru, né, que Bauru proporciona e cheio não só a criação de hubs na área de transporte rodoviário, mas de toda a operação logística que Bauru possui. Somos um ponto central para coleta, separação, distribuição para uma região e muitas outras áreas específicas. Então é fantástico a gente olhar isso, sabe, Nelson? E que vivemos numa cidade onde não só possuímos a potencialidade do modal rodoviário, né, com esses hubs, mas como a oferta de business nessa área pode ser muito maior. Apesar de estarmos em um grande entroncamento rodoviário no centro do estado de Bauru, a cidade possui ainda, por exemplo, uma operação do modal ferroviário. E quando falamos isso, algumas pessoas podem tomar um susto assim e dizer assim, mas secretário, não acabou isso não? Existe empresa ainda que utiliza esse meio de transporte? E olha só para você ter uma ideia, o transporte ferroviário ele não é coisa do passado, ele é coisa do futuro. Se a gente olhar para as grandes potências na Europa, na América do Norte, a gente vai ver o modal ferroviário como grande, vamos dizer assim, a grande vedete da logística do mundo. Então, a gente tem aqui, né, um grande potencial. É claro que o Brasil, e principalmente em Bauru, o transporte ferroviário é bastante sucateado. Há muito tempo não recebe investimento. Mas, mesmo com toda essa dificuldade, Nelson, só para você ter uma ideia, Bauru despacha cerca de 10 mil contêineres por ano. Se a gente alargar um raio de 300 quilômetros, onde a gente tem a capacidade de atingir e trazer isso para Bauru, a gente está falando de uma capacidade de 100 mil contêineres sendo negociados por ano dentro de Bauru, trazendo mais empresas. A gente tem, hoje nós temos contêineres refrigerados que podem transportar alimentos, né? 80% desses contêineres hoje utilizam, infelizmente, o modal rodoviário. Por isso nós temos um projeto que a gente tem começado com alguns investidores, conversar, e a gente tem algumas agendas fora de Bauru para a gente estruturar isso, que nós estamos estudando, trazer esses investimentos na modernização das vias férreas que ligam Bauru e outros modais rodoviários. Só para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo disso agora, nesses últimos tempos, depois de um estudo que a gente fez. O modal ferroviário Bauru, o Porto Seco Bauru, é o único que existe no interior do estado de São Paulo. 90%, 98% está alocado dentro da grande São Paulo. Né? Bauru, ele está sozinho, é o único porto seco no estado de São Paulo todo. Então, se conseguirmos oferecer um serviço de qualidade, já existe um custo baixo para esse serviço, existe uma grande capacidade de carga,
rapidamente atrairemos muito mais empresas e muito mais carga para esse modal, né? E também nós temos agora, foi licitado o aeroporto de Bauru, Areal. Nós temos ali um modal aéreo que ainda não chegou em 5% de serviço logístico por ele. E o benefício, né, no caso de Bauru, por exemplo, que a gente brinca, que a gente fala, é que carga chama a gente. Aumentando o volume de carga, com certeza a gente aumenta o volume de passageiro, né? Então, Bauru é uma cidade altamente vocacionada à logística. E eu tenho me apaixonado muito por esse tema e a gente tem tentado criar uma sinergia, porque entre esses modais, para fortalecer o trade de serviço disso. Então, esse é um projeto que estamos começando a desenhar, que estamos começando a estudar, juntamente com a iniciativa privada, sempre com a iniciativa privada, porque eu digo que o poder público ele não tem braço para tudo isso, né? Então, nós estamos na expectativa também de a gente colher bons frutos nisso. Mas isso eram os 2 pontos que eu queria finalizar. Agradeço demais, Nelson, pela oportunidade, por nos deixar trazer um pouco do nosso trabalho, do dia a dia, desse tempo do governo. Suelen, tudo aquilo que a gente tem de apoio da prefeita, nada disso seria capaz de acontecer se ela não desse realmente o seu apoio 100% para que a gente pudesse estar trabalhando nessas frentes. Muito obrigado ao Charles Rodrigues de Ângelos, que falou conosco aqui pela Rádio e TV Câmara Bauru, atualizando a série com os secretários municipais. É um espaço que a gente vai marcar com a nossa missão pública de forma frequente e periódica, para que possa levar a você a nossa obrigação de atualizar e encaminhar os desafios, as revisões e os avanços em relação à gestão pública municipal nas suas mais diferentes áreas. Obrigado, Charles. Vocês que estão em casa, cuidem-se, saúde e fiquem com Deus.